Pessoal, então vamos lá, nós veremos nessa aula a eletrólise aquosa. Eu já expliquei na outra aula para vocês o que é a eletrólise ígnea, onde eu obtenho os íons a partir da ignição ou do aquecimento até a fusão do sal. Na eletrólise aquosa eu produzo os íons pegando esse sal, esse eletrólito, e dissolvendo ele em água. Então é a única diferença em termos operacionais da eletrólise aquosa da ígnea é a forma de obtenção dos íons. Aqui na aquosa eu vou dissolver o sal em água, por exemplo, cloreto de sódio, dissolvo em água, eles se solubilizam, ocorre a dissociação dos íons Na+, e Cl-, agora solvatados e dissolvidos em água. Nós não podemos esquecer, quando falamos de eletrólise aquosa, parece redundante, mas no meio reacional vou ter também água. E a água sofre autoionização, ou seja, ela espontaneamente, parte das moléculas de água, elas se convertem em H+, e OH-, elas sofrem essa autoionização com ela mesma. É uma pequena porcentagem das moléculas, mas isso ocorre. Dessa forma, moçada, nós também podemos usar eletrodos de grafite ou platina, eletrodos inertes, e o restante do arranjo experimental será o mesmo. Então vamos lá. Eu tenho a cuba eletrolítica, que é o recipiente aonde eu vou promover a eletrólise. Lembrando que na eletrólise eu uso um único recipiente, enquanto que na pilha eu preciso de dois compartimentos diferentes, que são unidos por uma ponte salina ou por uma placa porosa. Vou pôr a minha fonte de tensão, bateria aqui no caso. Tem os dois eletrodos de platina, que são eletrodos inertes ou de grafite. E uma solução aquosa de cloreto de sódio. Significa que eu terei os íons Na+ e Cl-, promovidos pela dissociação do cloreto de sódio, e os íons H+ e OH-, promovidos ou oriundos da autoionização da água. Muito bem, moçada. Então tá aí os íons e a sua origem de cada um desses íons. Porém, nesse caso, gente, nós temos um problema. Porque eu tenho dois cátions e dois ânions. Então a pergunta é, quem irá se oxidar? Será que é o ânion Cl- ou o ânion OH-? E quem irá se reduzir? Será que é o cátion H+, ou o cátion Na+? Ah, professor, não pode ser os dois? Não, gente. Aqui se estabelece uma competição em que só um deles irá ganhar. Ou seja, só um dos íons Cl- ou H-, só um deles se oxidará. E só um dos íons, ou Na+ ou H+, se reduzirá. A pergunta é, quem se oxidará e quem irá se reduzir? Então, essa resposta nós obtemos com a conhecida chamada fila de descarga de cátions e ânions, ou facilidade de descarga destes íons. Eu vou ter uma fila para os ânions e uma fila para os cátions. Quando eu tenho os ânions, eu vou ter, no caso, aqui são os cátions, tá, gente? Aqui está errado o título do slide. Essa sequência eu já apresentei para vocês, mas eu vou repetir. Eu tenho família 1A, 2A e 3A, H+, metais do cotidiano e metais nobres. Então, família 1A, 2A e 3A, H+, metais do cotidiano e metais nobres. Família 1A, 2A e 3A é muito difícil reduzir. Já os metais nobres é muito fácil reduzir. Então aqui eu tenho exemplos de elementos da família 1A, 2A e 3A. H+, metais do cotidiano, manganês, zinco, ferro. E por fim, alguns exemplos de metais nobres, cobre, prata, mercúrio e ouro. Muito bem, moçada, aí nós temos também a fila de oxidação, de quem é mais fácil e mais difícil oxidar. Então essa fila começa com fluoreto, depois eu tenho ânions oxigenados, ou seja, que tem oxigênio, OH- e ânions não oxigenados. O fluoreto é muito difícil oxidar. À medida que eu vou andando para a direita, eu vou tendo mais facilidade para que esses ânions se oxidem, sendo que os ânions não oxigenados são os mais fáceis de se oxidarem. Gente, é um pouco decorativo isso, mas é importante eu passar essa parte para vocês. Então, ânions oxigenados são aqueles que têm oxigênio.
Por exemplo, sulfato, nitrato, fosfato, carbonato. E ânions não oxigenados são os que não têm oxigênio, cloreto, brometo, iodeto, sulfeto. Então, entre cloreto e OH-, no exemplo da evetrólise aquosa do cloreto de sódio, quem se oxidará mais facilmente? Vamos olhar para a fila. O cloreto, gente, é um ânion não oxigenado. E o OH- já está explicitamente escrito ali. Então, é mais fácil de se oxidar o cloreto. Então, o cloreto vai se oxidar e o OH- não participará da reação. Ficará lá como um elemento neutro, que nem ajuda e nem atrapalha. E quem se reduzirá mais facilmente? Vamos ver pela fila. Nós temos o Na+, na família 1A, e o H+, está escrito ali de forma também de forma muito explícita. O Na+, ele está do lado de quem é mais difícil se oxidar. Ou melhor, mais difícil de se reduzir, gente, desculpem. E o H+, é um pouco menos difícil de se reduzir. Então, quem vai se reduzir vai ser o H+, e não o Na+. Dessa forma, eu posso escrever a reação que vai ocorrer no cátodo e no ânodo. No cátodo, quem vai se reduzir é o H+. Então, a reação que ocorrerá vai ser 2H+, mais 2 elétrons, formando H2. E o potencial de redução dessa reação é zero. E no ânodo, quem tem mais facilidade para poder se oxidar é o Cl-, em detrimento do OH-. Então, ele vai se oxidar. E a reação é essa: 2Cl- vai formar Cl2, gás cloro, liberando 2 elétrons. Também escrevi o potencial dessa reação. Se eu somar as duas equações, corta os 2 elétrons com 2 elétrons e copio o que sobrou. A equação global da reação é 2H+, mais 2Cl-, formando H2 mais Cl2. E o potencial, é só eu somar os potenciais das duas meia-reações, deu 1,36 volts. Ou seja, com uma bateria que forneça uma tensão de, no mínimo, 1,36 volts, eu consigo fazer essa reação acontecer. Então, gente, olha só. Olhando para a nossa cuba eletrolítica, no polo negativo, que será o cátodo, onde ocorrerá a reação de redução, ele vai atrair os íons positivos, porque negativo atrai positivo. E a reação que vai ocorrer é 2H+, mais 2 elétrons, formando H2. Bom, vamos ver essa reação ocorrer primeiro. Então, eu estou com o meu eletrodo negativo, cheio de elétrons, isso eu estou falando no polo negativo. Esses elétrons vão ser fornecidos para os íons H+, e a reação de redução vai ocorrer. Dessa forma, assim. Já do outro lado, eu vou ter o polo positivo, que é o ânodo da minha célula eletrolítica, onde ocorrerá a reação de oxidação. Nessa reação, os íons Cl- perderão elétrons, formando Cl2, que é o gás cloro, liberando 2 elétrons. Vamos ver isso acontecer. A bateria vai forçar a capturar esses elétrons do Cl-. Então, ele vai pegar esses elétrons e aí vai formar a molécula Cl2 e esses elétrons vão sendo puxados para a bateria. Dessa forma, eu vejo o sentido dos elétrons, que é impulsionado pela bateria, e a corrente é sempre o sentido oposto dos elétrons. Então é isso, moçada. Aqui a gente encerra essa parte então de eletrólise, aqui na eletrólise aquosa. Obrigado, moçada.